Sejam muito bem-vindos ao Verdeza Cast, um podcast com pegada ecológica. Hoje a gente vai conversar com duas mulheres que é símbolo aqui na cidade de transformação, de ação em prol à educação comunitária, cultura popular e as transformações que a gente tanto almeja para a sociedade. Estamos aqui com Brenda Yolanda e Bárbara Araújo. E a gente também, eu quero mencionar aqui o nome da professora Guilhermina, né? Não tem como a gente falar de CEPRO, falar de Fórum de Justiça Ambiental e Climática, sem mencionar a nossa querida e tão importante para a cidade, professora Guilhermina. Então, professora, eu vou deixar nosso abraço, tá? Mas você não me escapa. A próxima vez, quero você aqui com a gente. Meninas, muito obrigada, tá, pela oportunidade de estar aqui com vocês, por terem aceitado também esse convite, tá? E a gente tem hoje como tema principal, né, falar sobre o fórum, mas também não tem como falar sobre o fórum e não falar sobre o CEPRO, que é o Centro de Cultura Popular de Rio das Ostras, né? Ele já atua há 17 anos aqui na cidade. Tá localizado no Âncora, que é o bairro mais populoso de Rio das Ostras, correto? Então a gente vai pedir a Bárbara para falar um pouquinho sobre o CEPRO, se apresentar, claro, para quem estiver nos assistindo, né, te conhecer melhor, e falar um pouquinho sobre o trabalho do CEPRO. A gente sabe que você também está nessa luta aí desde o início, né, em 2008, então tem bastante história para contar, tá? Agora eu vou deixar com você. Eu me chamo Bárbara, né? Eu faço parte da diretoria do CEPRO e tá ali é maravilhoso, né? Primeiro porque a gente está num bairro que é periférico, muito populoso e fazer a diferença dentro desse bairro é, assim, gratificante. E o CEPRO, ele traz para ali, para o Âncora, uma coisa que é, além da educação, né, porque a gente faz essa coisa da educação popular, do nosso projeto de reforço escolar, né, alfabetização de jovens, adultos, idosos, o pré-vestibular social. A gente tem uma biblioteca, assim, com mais de 7.000 livros, né, que é a Biblioteca Patativa da Saré. E trazer isso para aquele bairro é, assim, algo maravilhoso, né, você poder a população ter esse acesso, poder ter isso, né, buscar, saber onde buscar. A gente queria poder, né, abraçar assim toda a Rio das Ostras, mas o fato de estar localizado ali É um ponto chama, estratégico, né? E assim, o CEPRO é uma luta, né, você fazer um projeto voltado para a sociedade, para ajudar a população, sozinhas, né, que a gente faz isso sozinhos, com os nossos braços. É difícil, mas é muito gratificante, porque você vê o sorriso, né, numa criança, né, a alegria deles de estar ali, de falar, não, tia, eu quero voltar, de chorar, né, de jeito que eles choram, não quero ir embora. Sim, isso faz toda a diferença, né, você saber que você pode montar um pouquinho, né, fazendo ali o trabalho de formiguinha, a gente vai na luta, sozinhos, mas a gente sabe que a gente consegue. Com essa garra, né? Então, isso não tem preço. Dá trabalho, mas é gratificante e muito importante, né? Eu acho que isso pode ser visto como um modelo, né? Inspiração para outras instituições, outras pessoas, né? Que tenham esse sentimento, né? Ou queiram se juntar ao seu, ou fazer trabalho voluntário, ou a outra instituição, ou mesmo criar um projeto próprio, né? Pode ser uma parceria. Eu acho que se todo mundo fizer a sua parte, fizer um pouquinho, já ajuda. Se a gente faz a diferença na vida de uma pessoa, já é uma diferença, né? E essas crianças vão crescer. Né? A gente já tem essas sementes, né? 17 anos já deve ter jovens, até no mercado de trabalho. Os filhos, eles, né, já estão lá, já com a gente, né? Então, isso que é legal, né? Mais uma geração. Isso. Os pais vieram, hoje os filhos estão lá também. Hoje vocês atendem quantas crianças, quantos jovens lá no projeto? Bastante. Crianças é em torno de 40 crianças, né? Nos 2 turnos, né? Uma idade.
E à noite, no pré-vestibular, são 31. E na alfabetização, a gente tem, não são muitos, né? Porque na alfabetização tem um pouco de receio, eu acho, das pessoas mais velhas, né? Um pouco de vergonha daquela coisa de, eu quero voltar, eu quero ler. Até mesmo a logística da vida, né? Porque são pessoas que já têm que trabalhar, né? Mas ajudar a cuidar dos menores da família, então, né? Já tudo fica mais difícil, né? Mas assim, para alfabetização a gente está lá sempre, né? Porque como é uma turma mais reduzida, a gente tem 5 alunos na alfabetização à noite, né? E podem vir, gente, né? Bacana. Então, assim, são 3 turnos, né? Manhã, tarde e noite, fora os eventos também pontuais, né? E bem datas comemorativas. Quem quiser buscar também, né, através das redes sociais, maior informações, quiser contribuir, né? Tudo. A gente está sempre informando tudo que a gente está fazendo. Eu também sou muito ligada ao audiovisual e acompanho, né? Sempre tem mostras de cinema, com temáticas também diferentes, né? E vocês também estão participando do Circuito Tela Verde, né? Que é o projeto do governo federal. Muito legal. É por conta do fórum, né? O fórum, né, nasce ali dentro do CEP. Então, é uma luta nossa também ambiental, né? É isso. Com certeza. Então, né, já puxando esse gancho aí de luta ambiental, a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o Fórum de Justiça Ambiental e Climática de Rio das Ostras. Então, a gente quer parabenizar o Fórum, parabenizar todos os envolvidos, né, obviamente, aos articuladores, né, como a Brenda e a professora Guilhermina, que eu acredito que estejam mais de frente a essa situação, né, essa questão do Fórum. Aí, Brenda, a gente queria, né, que você se apresentasse também brevemente e falasse para a gente, explicasse o que é o Fórum, quais são os seus maiores desafios hoje, como a sociedade civil pode participar, se é aberto às pessoas, se a pessoa precisa receber um convite, como funciona. Ótimo, assim, primeiro parabenizar, né, essa iniciativa, agradecer pelo convite, Daiane. Obrigada. Muito feliz, né, Bárbara, de estar aqui participando. Eu acho que tem tudo a ver, né, poder trazer o fórum para esse espaço também, que é um espaço de divulgação, de popularização, né, da temática socioambientais. Bom, eu sou a Brenda, né, sou pesquisadora pela UFRJ, desenvolvo minha tese de doutorado junto ao CEPRO, né, e estou como coordenadora do Fórum Popular de Justiça Ambiental e Climática. Então, assim, é muito importante, né, a gente localizar o nascimento do Fórum. O Fórum, ele nasce dentro do CEPRO, que já é uma instituição que tem um legado, né, dentro dessa temática socioambiental. Não só do socioambiental, mas, assim, tem, né, também, né, tem uma participação muito grande aqui em Rio das Ostras. Então, o CEPRO, né, com 17 anos de existência, já tem um acúmulo. E o Fórum, ele nasce como um desdobramento desse acúmulo do Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras. Eu lembro que quando a gente pensou na criação desse espaço, eu estava conversando com a Guilhermina, né, dentro do CEPRO, e aí a professora Guilhermina, gente, ela precisa vir aqui, né, para também contar histórias, porque ela é uma grande inspiração pra gente, né, assim, uma referência e Motivador, incentivadora, uma pessoa com muita energia. É uma trajetória, assim, muito bonita, de muita luta, e uma pessoa muito experiente também, né? Dessa coisa de mobilizar pessoas, de criar fórum, né? Então, a gente discutiu sobre isso, sobre a sistemática socioambiental e como isso impacta o âncora, né? E o quanto que a gente vai lutando para poder transformar as coisas, mas ao mesmo tempo a gente sente necessidade de um espaço articulador. Então, o fórum, ele nasce com essa proposta, né, daí, assim, de ser um espaço de articulação
e também de fortalecimento dessas resistências, né, dentro da luta socioambiental. Então, eu lembro que tem um evento muito importante que marca o nascimento do fórum, que é justamente a vinda da ministra Marina Silva a Macaé. Então, naquela época, que ela veio em abril, né? Naquela época, eu lembro da professora Guilhermina conversar comigo e falar assim, olha, eu acho importante que a gente redija um ofício e fale das problemáticas aqui de Rio das Ostras, mesmo que ela esteja em Macaé, ela também precisa saber, né, o quanto que essa dinâmica, né, econômica, né, também impacta Lá o município de Rio das Ostras. Exatamente. A dinâmica é praticamente a mesma. Exatamente. Então, acho importante a gente falar para ela como é que tá Rio das Ostras, mas, ao mesmo tempo, vamos falar também dessa ideia dessa construção desse fórum popular. Porque, assim, a gente precisa também, né, criar um espaço onde esse debate socioambiental, ele não fique só na esfera acadêmica. As pessoas precisam se apropriar de conceitos como racismo ambiental, justiça ambiental, elas precisam se apropriar desse debate sobre as injustiças ambientais e o que isso tem a ver com a realidade delas. Entender esses impactos, né, e essas mudanças estão causando. Exatamente. Então, assim, a gente tem uma questão que é muito séria, né, no Brasil hoje, que é justamente essa mobilização e esse fortalecimento da sociedade civil, né, para enfrentar esses problemas, né, que tá ali no dia a dia, né, a falta de água potável, a falta do acesso ao saneamento básico, né, de um planejamento aqui, né, na nossa cidade, de um planejamento urbano que seja de fato sustentável, que garanta, né, que nessa dinâmica de pensar sustentabilidade a gente tenha ali, né, a justiça social, né, muito alinhada. Então, assim, pensar uma cidade que seja de fato acessível para todo mundo, né? Então, nesse momento, a gente leva esse ofício para a ministra, a gente faz esse registro, a gente entrega a ela, né, falando, olha, a gente está aqui com esse ofício contando um pouquinho sobre a história de Rio das Ostras, os desafios que Rio das Ostras tem enfrentado nesses últimos anos, e a gente também tem pensado na construção de uma resposta a isso, né? E isso se alinha muito à história do CEPRO, né, Bárbara? Porque o CEPRO, ele atua justamente, né, numa área que é uma área que, historicamente, é negligenciada pelo poder público, né? Então, é muito importante, né, que a gente tenha, assim, um espaço, né, popular, onde a gente consiga estar articulando pessoas das comunidades que são mais atingidas pelas injustiças ambientais, mas também pessoas das universidades, pessoas, né, de outros movimentos sociais, né, pessoas ali do bairro, professores, os jovens, né, do próprio pré-vestibular social do CEPRO, né, então, assim, um espaço que seja plural, né, e que de alguma forma sirva com que as pessoas se fortaleçam, né, diante dos enfrentamentos que elas vêm tendo, né, nos seus cotidianos, mas que a gente possa, a partir desse compartilhamento de saberes, de resistências e esperanças, construir algo em comum, né? Então, o fórum é esse espaço. Criar um propósito, né, em comum e fazer uma pressão também para que as políticas públicas sejam moldadas a essa nova, que não é nada novo, né, essa questão do clima já vem se desenrolando há décadas, né? Agora a gente chegou no momento que mais crítico, bastante crítico, né? Que está colapsando mesmo. Então, essa pressão, né? Digamos, não é pressão no sentido de ir contra o embate, mas de construir isso juntos, né? De mostrar essa urgência, de cobrar, né, os direitos, também cumprir com os deveres, né? E nós também, como sociedade civil, também temos nossas obrigações, né? Então, essa engrenagem, né? Construir essa engrenagem, fazer com que essa engrenagem se mova, né? De acordo com esse propósito definido, né?
E Brenda, existe uma carta, né, do fórum. Sim, eu trouxe ela. Eu acho que é interessante. Você acha que vale a pena a gente ler? Eu Ou posso, você pontuar? eu posso dar uma pontuada, assim, né? Porque o que acontece? Quando a gente tem essa ideia do fórum, a gente começa a convidar a sociedade para construir os grupos de trabalho de consolidação desse fórum, né? Então, a gente abre esse espaço, a gente convida a sociedade, os encontros começam a acontecer no Centro Cultural de Educação Popular de Rio das Ostras, do CEPRO, lá no Âncora, e a gente começa a entender que esse fórum, ele precisa pensar o município, né? E que é importante que ele esteja ali sediado no Âncora. Então, a gente começa a amadurecer e a gente vai criando alguns eixos de aprofundamento, né? Então, a gente tem um eixo de educação socioambiental, que a gente explorou muito sobre a importância, né, da gente estar pensando aqui a educação dentro do município, a política, né, de educação ambiental aqui dentro do município. A gente teve o eixo de uso e ocupação do território de Rio das Ostras, onde as pessoas se aprofundaram, né, nessa temática, a fim de pensar como que uma cidade que há poucos anos atrás, né, tipo, há uma década atrás tinha um quantitativo de pessoas, agora tem 3 vezes, 4 vezes mais, né, então... E a tendência é aumentar, né? A tendência é aumentar. Até mesmo com essa questão das mudanças do clima, Exato. né, vai haver essa migração. Sim. E a gente estava até conversando, né, um pouquinho antes ali da gente entrar no ar, falando sobre como somos privilegiados, que a nossa região é muito rica em biodiversidade, a gente tem a Reserva Biológica União, né, que abrange os 3 municípios, além de Rio das Ostras, Macaé e Casimiro. Então, isso é um grande privilégio, mas isso também vai, claro, obviamente, atrair muitas pessoas, né? Que além dessa questão natural, de paisagens, praias, biodiversidade, a gente tem a indústria do petróleo, que já atrai, né, pessoas do Brasil inteiro, pessoas de outras nacionalidades, inclusive. Então, a tendência é que isso se intensifique, né, com bastante força. E como que a cidade vai amortecer essa nova população que vai chegar, né? Exatamente. E é justamente pensando também nesses desafios, né, que a gente teve o eixo de políticas ambientais, de pensar como é que essas políticas ambientais do território de Rio das Ostras vêm se desenrolando com o tempo, né? E tivemos também o eixo de injustiças ambientais, né? Então, assim, foram 4 eixos onde as pessoas puderam ir acumulando esse debate. Quando chegou em agosto, a gente tem o lançamento desse fórum, né, que reuniu, assim, aproximadamente 100 pessoas ali, no CEPRO, um sábado chuvoso, sabe, assim, uma coisa, né, assim, muito interessante. E contando, assim, com pessoas muito, muito importantes, assim, dentro desse processo, né? Então, a gente, em agosto, né, no dia 10 de agosto, a gente teve essa missão, assim, né, de construir a Carta Compromisso, né? Então, essa Carta Compromisso, ela é construída a partir desse momento de plenário, onde as pessoas vão debatendo esses eixos e construindo exatamente, construindo as suas propostas, o que elas acham que poderiam conter nessa carta. A gente gera esse documento, depois isso vai para uma leitura, né, e aprovação. Você teve conosco nesse dia, né? Então, eu posso falar, assim, né, alguns eixos, porque é uma carta, para vocês terem noção, gente, assim, a gente teve a elaboração de 48 propostas. Então, assim, é uma riqueza muito grande, Sim. né? Então, a gente teve, por exemplo, propostas de ações para o eixo, né? Pensando em dar início à revisão do plano diretor de Rio das Ostras. A gente sabe que a gente precisa muito de um plano diretor aqui para nossa cidade, que isso seja revisto, né? A gente discutiu também a elaboração de uma política habitacional com prioridade voltada para a habitação de interesse social, né, pensando justamente na importância de habitações que sejam adaptadas, né, às emergências climáticas. E pelo fato de Rio das Ostras ser uma cidade costeira, a gente sabe que nós somos muito impactados, né, com os eventos das emergências climáticas. A gente falou também sobre a questão da ampliação da participação popular por meio do fortalecimento do controle social,
através da promoção de audiências públicas sobre questões acerca do meio ambiente e o clima. Um outro ponto também que consta na carta, né, é garantir a participação ativa da população nas políticas urbanas e rurais, ambientais e climáticas, assim como promover hortas comunitárias e cozinhas solidárias para o combate à fome e insegurança alimentar. Fundamental, né? A gente, é isso, né? A gente está num município que é rico em biodiversidade, né? Que é um município que, inclusive, tem uma renda considerável e ainda assim a gente tem pessoas passando por fome e insegurança alimentar, né? Isso é uma realidade. E dentro desse contexto de crise socioambiental, a gente sabe que isso se aprofunda, né? Verdade. Além disso, né, promover a coleta seletiva, criar uma cooperativa de catadores de recicláveis e reutilizáveis, né, ampliar o investimento em pesquisa voltado para a questão socioambiental e climática, implementar a política municipal de educação ambiental alinhada ao Programa Nacional de Educação Ambiental, implementar políticas públicas de mitigação e adaptação climática em Rio das Ostras, implementar e fortalecer políticas de proteção e regeneração dos ecossistemas locais, rios, vegetação, áreas costeiras com foco em projetos de reflorestamento e recuperação de áreas degradadas, promover um modelo de desenvolvimento sustentável, incentivando práticas agroecológicas, energias renováveis e construção de soluções baseadas na natureza, promover o fortalecimento das comunidades pesqueiras, né, e a sustentabilidade da pesca artesanal. Então, assim, são 13 eixos que se desdobram nas ações, né? Então, essa carta, ela é uma carta que a gente tem feito também um trabalho de divulgação, né? Nós estivemos recentemente na UF, né, falando sobre a carta, né, na reforma, na jornada de reforma agrária, lá com a professora Suene, o professor Juan, professores que inclusive participam da construção do fórum. Em janeiro, a gente protocolou, aliás, em fevereiro, a gente protocolou essa carta tanto na prefeitura como na Câmara de Vereadores, que a gente entende que é importante chamar o poder público para essa conversa. Né? Se a gente quer pensar em formas de intervir na nossa realidade, de construir políticas, a gente precisa, né, encontrar um caminho aí de diálogo com o poder público. Então, é porque estamos todos no mesmo barco, né? Exatamente. Não existe uma separação, né? Então, essa junção tem que acontecer, sem dúvida. Não, precisa, né? Inclusive, eu acho que tem muito a ver também com a própria questão de pensar na democracia, né? Assim, se a gente quer uma cidade que esteja preparada, né, e que tenha esse compromisso, inclusive, com as populações mais vulnerabilizadas e mais afetadas dentro das questões socioambientais, a gente precisa cobrar do poder público que políticas públicas sejam pensadas a partir das demandas da sociedade. Eu acho que o fórum, ele é estratégico nesse sentido, porque ele é um espaço de escuta, ele é um espaço de articulação e ele também é um espaço de pesquisa, né? Porque a gente também tem tentado exatamente na realização, sim, na realização de uma pesquisa a partir do território, né? Onde a gente possa gerar esses dados e construir essas análises, né? Partindo dessa realidade. O fórum, ele é aberto, né? Quando você pergunta como é que faz, participa. Sim, a gente chama na rede social para toda a sociedade civil participar, porque, como a Brenda disse, a gente ouve, né? A gente precisa ouvir as pessoas, o que elas passam, as demandas, né? Conhecer as realidades, porque uma coisa é a gente falar quando a gente está de fora, né? Por exemplo, lá em Rocha Leão precisa disso e disso, mas na verdade você chega lá, não é isso que as pessoas estão precisando, né? O que elas estão comunicando. Então é exatamente você ter essa base de dados, de pesquisa, para alinhar realmente, né, as necessidades com as possibilidades, enfim, fazer essas mudanças, né? É muito importante mesmo. Eu participei, né, como a Brenda falou, também estou aí participando do fórum, nessa loucura toda, né, que está a nossa vida. Estava até conversando com a professora Guilhermina, né? Nossa, o tempo
tá voando, mas na verdade a gente que tá voando pelo tempo. O tempo tá lá, intacto, mas a gente está passando, né? E é importante hoje a gente despertar para essas questões, para que a gente possa passar e deixar um legado. Sim. Né? Às vezes fica até um discurso meio repetitivo, né? Mas é importante. A gente teve agora atualmente, né, um tsunami lá no Japão que atingiu, né, não só o Japão, mas outros países, e foi bem crítico, né, bem sério, e é aqui do lado, né? É na nossa casa, é dentro da nossa casa, no nosso planeta. Ele tá se colocando, dizendo, olha, vai acontecer, tá acontecendo, vamos lá. Vocês que vão sofrer, somos nós, né? Nós, enquanto população. Então, a gente precisa se mobilizar, sim, nessa questão ambiental. Sim, com certeza. Brenda, então, assim, temos muito o que comemorar, né, nesse 1 ano. É um bebezinho, o fórum, é um bebê, né, um bebê bem esperto, que já está aí, está correndo também para participar da COP30. Imagine que conquista, né? Será maravilhoso. Não que isso, se não participar, vá diminuir a importância, mas ter esse espaço é importantíssimo, né? A gente levar a nossa cidade, o nome da nossa cidade, com as nossas questões, né? Que são questões, né, globais também, né? De sobrevivência, né? A gente está num momento de preservar a espécie humana. A gente discute assim, né, como várias espécies de animais e plantas que já estão entrando em extinção ou já não existem mais devido a essas alterações do clima, né? Mas o ser humano tá correndo risco, né? Sim. Então por tudo, pela vida, né, no sentido geral, né? Porque a gente estava até falando também sobre o conceito de socioambiental, né? Sim. O que é socioambiental? A gente vai falar só sobre a natureza, flora e fauna? Não, é tudo. Eu enxergo assim, né? Não sou especialista, né? Sou mais uma entusiasta da área, mas eu entendo dessa forma, como uma abrangência muito ampla, um horizonte muito amplo, né? São as relações, né? A relação da sociedade, do homem com a natureza, a interação, né? O que isso provoca, o que não provoca, né? A nossa codependência, né? A gente depende da natureza, a gente depende do ar puro, da água limpa, dos alimentos, dos nutrientes. Então, são questões mesmo que a gente não pode deixar passar. E o fórum eu acho muito válido, né, a participação. Então, quem quiser participar, a gente vai deixar também as redes sociais, vocês podem falar também do CEPRO, né, para as pessoas poderem ter maiores informações, ficar por dentro das plenárias, das reuniões. E é isso, e vamos ficar na torcida aí para a COP30, né? Nossa, estamos felizes. Isso precisa estar lá, né? Com certeza, mas já, de alguma forma já estamos lá, né? Sim. De alguma forma já estamos participando. Sim, a gente já está caminhando, né? Sim, com certeza. E, Brenda, assim, hoje qual seria o maior desafio do fórum? Nesse primeiro ano de vida, qual seria hoje, assim, né? Eu sei que deve existir vários, mas algo... Eu acho que hoje no fórum a gente tem um desafio muito grande, que é justamente realizar as ações, né, e mobilizar as pessoas, assim. Porque quando a gente constrói o fórum, a gente também está construindo com pessoas que estão em vários movimentos, né, atuando em várias frentes. Sim. Né? Então, assim, a gente tem um desafio muito grande, né, de construir essa agenda em comum, e a gente tem conseguido, né, mas a gente sabe que é isso, gente, assim, a gente não tem descanso, daí essa é a verdade, né, a gente
trabalham Trabalhando. antes, né? E aí, um belo dia você acorda, você tem lá a PL da devastação, né? Assim, querendo, né, descaracterizar, né, uma conquista muito grande do povo brasileiro, que é o licenciamento ambiental, né? O quanto que a gente precisa, né, desse instrumento justamente para a gente proteger, né, a nossa biodiversidade, para a gente proteger. Até esse diálogo. Exato. Isso é uma coisa imposta, vai acontecer assim. Exatamente, não ficar só, né, dentro da esfera do interesse econômico, Sim. né, que a gente sabe que muitas vezes dentro dessa dinâmica o lucro ele fica acima da vida, né, e a gente não quer isso, né, então assim, eu acho que um grande desafio que a gente tem é de justamente continuar, né, mobilizando as pessoas, chamando as pessoas por diálogo, né, construir uma cultura, né, de valorização desses espaços, de espaços populares como o fórum, né? Então eu acho que esse é um desafio muito grande que a gente tem e que, ao mesmo tempo, a gente acaba se inserindo dentro de uma agenda socioambiental, que ela é regional, mas ela também é global. Então, assim, como que a gente, uns com os outros, né, a gente vai encontrando essas brechas na correria do cotidiano, que a gente estava falando agora disso, né, de quanto que a gente tá correndo muito e parece que nunca é suficiente, né, porque a gente sempre tem coisas a fazer e dar conta, e no meio disso tudo a gente ainda encontrar força para poder estar ali junto, né, Bárbara, construindo propostas de intervenção, construindo debate, né? Então, eu acho que esse é um desafio que a gente tem hoje em dia, sabe, né? Mas, apesar de termos esses desafios, eu acho que a gente tem, de alguma maneira, conseguido caminhar, né, com o fórum, assim, né? E entendendo também as limitações, né, das pessoas, porque é isso, né? Por exemplo, a gente tá com uma visita, né, para ir a Cantagalo, né, já faz um bom tempo para poder contemplar também o movimento, né, social que atua dentro da esfera socioambiental lá. Assim como a Rocha Leão também, né, a gente tem você lá, né, que nos ajuda muito, né, nesse diálogo. Mas é isso, né, é esse trabalho de formiguinha, a gente vai tentando, né, se articular, fortalecer uns aos outros. Mas tudo que tem seu real valor dá trabalho. Dá trabalho. Né? Nada é fácil. Se realmente valer a pena, se for importante, vai ser trabalhoso. E é isso, a gente está num momento que não dá para descansar, né? Dá um leve, tira um cochilo e daqui a pouco já desperta com as notícias, com as coisas, com os acontecimentos e é por isso que é importante, né? Estar unido em vários pontos da cidade, mesmo que seja um representante, mas que, olha, Joana aí em Cantagalo, Maurício aí na cidade praiana, estou usando nomes aleatórios, né? Precisamos agora nos movimentar nesse sentido, vamos lá. Então, né? Ter esses personagens, esses atores sociais aí na luta, nessa luta, né? E é isso, gente. Eu queria pedir para que vocês, cada uma de vocês, pudesse deixar uma mensagem para a gente estar finalizando nosso bate-papo, tá? E uma mensagem do CEPRO e uma mensagem do Fórum. Eu queria agradecer, Dayana, o espaço, né? A gente poder falar não só do CEPRO, né, mas do Fórum, né, que o meio ambiente hoje é prioritário, eu acho, porque a gente precisa dele, a gente precisa caminhar de forma que a gente não só prejudique, né, que a gente consiga evoluir nesse sentido e que as pessoas saibam, que as pessoas participem, elas vão ao CEPRO, o CEPRO está de portas abertas para a população ir lá, vamos tomar um café com a gente, né, dar uma olhada. Hoje a gente está com exposição, a gente tem a nossa biblioteca maravilhosa, cafezinho, tá? A gente está lá sempre de portas abertas. Fala pra gente quais são as redes sociais, porque quem não puder ir presencialmente, não pode acompanhar. Para de desculpa. Vai lá na rede social, manda uma mensagem, interage, curte, compartilha, que já... Isso é verdade. A gente tem um Instagram, né, que hoje ele é @CEPRO Rio das Ostras, né, pode acompanhar, tem um Facebook, a gente tem um blog, YouTube,
A gente está em todos, site, a gente está em todos os lugares. Então, quer saber um pouquinho mais, só dá um clique lá que a gente está lá. Bacana, muito obrigada, Bárbara Araújo, diretora de comunicação, né, hoje do CEPRO, mas aí voluntária, detalhe, tá, gente, voluntária, e uma das fundadoras também, né, tá aí no CEPRO desde 2008, desde o início, acompanhando já. Sou moradora do bairro também, né, do bairro Âncora. Eu moro lá, então a gente consegue aproximar, né, a população. Com certeza, mobilizar, né, essas pessoas, levar um conforto, um conhecimento, a educação, cultura, tá? Bárbara, muito obrigada, tá? Pela presença, foi muito bom. Agora a mensagem do fórum. Eu acho que é agradecer, né? Agradecer, Dayana, por esse espaço maravilhoso, vida longa, esse projeto super né? Agradecer a minha companheira aqui, Bárbara, né, assim, ao Centro Cultural de Educação Popular de das Ostras, a professora Guilhermina. Eu acho que eu venho aprendendo muito com essas mulheres, essa é a verdade, né, assim, é um privilégio trabalhar ao lado delas, aprender, né, e eu acho que essa construção do fórum tem muito, né, dessa história do CEPRO, né, dessa força dessa comunidade, mas principalmente das mulheres. Das mulheres negras, então assim, isso é muito especial. Sim, e até porque traz um afeto também, traz um carinho, um amor, não é uma luta. Sim, eu acho que essa faz toda a diferença também. Todos se, né, batendo, gritando, não é isso, não é por esse caminho. Eu enxergo que é pelo caminho do amor mesmo, da educação, da responsabilidade social, do diálogo. Exatamente. Então, e eu acredito que seja o caminho, né, ideal para a gente alcançar aí nossas metas. Com certeza, construir um futuros, né, melhores e possíveis aí para a gente, né, e para os jovens, as próximas gerações, as crianças, né, tão lindas. Sim. E é isso, assim, agradecer toda a comunidade do fórum, né, seus professores, né, da UF, o Juan, a Suênia, as pessoas, toda a comunidade, as pessoas que estão lá com a gente. Sempre as reuniões que colaboram. É até difícil de citar nome, né? Porque a gente quer começo de esquecer de alguém, mas Acho nisso, caramba, é muita. Nós já sentimos real, assim, tem bastante gente engajada, né? Sim, é o coletivo mesmo, né? Isso é muito bom. E eu tenho certeza que a maioria dessas pessoas não estão preocupadas, né, em terem sido citadas ou não. Elas querem que aconteça num coletivo ali, um corpo só com vários membros, né? É isso que a gente precisa, da luta coletiva. Bacana. Muito obrigada. Pessoal, a gente vai encerrar aqui essa conversa maravilhosa. Encerramos a conversa, mas não encerramos o tema, não encerramos o assunto, porque é muito mais amplo, né? Isso é um recorte aqui, um despertar, uma cutucada aí para a gente estar se atentando ao que está acontecendo na nossa cidade, né? No mundo, no nosso planeta, e a gente está começando aí a se movimentar para fazer parte dessa mudança, né? Desse mundo melhor aí que a gente precisa, espera e luta por isso. Então, fiquem atentos também aos próximos episódios. Curtam, compartilhem nossas redes sociais, né, como a do CEPRO, porque isso é super importante, né, para as redes sociais, né, o algoritmo entender que o assunto é relevante e levar, entregar para outras pessoas também, porque hoje nesse mundo moderno a internet é muito importante. A gente não pode estar corpo e alma presencialmente em todos os lugares que a gente gostaria, mas a gente pode estar acompanhando, a gente pode se organizar, ter esse planejamento, priorizar o que realmente, né, é importante, manter nossos ouvidos atentos nessa escuta ativa, nosso coração quentinho para, né, poder levar essas mensagens, esse trabalho de forma amorosa, de forma afetiva,
né, trazendo essa união, esse acolhimento, tá? Então, ficamos por aqui hoje, tá, com o Verdeza Cast, nosso podcast com pegada ecológica, e até a próxima, tá? Eu sou Dayana C. e aguardo vocês no próximo episódio. Muito obrigada. Por nada. Obrigada. Verde é o som que vem da terra, voz que brota em cada raiz, escuta que